Eu trouxe um tema depois ali do encontro, de Deus falar o tempo todo, em todos os momentos, em todos os lugares. Esse encontro, eu falo que ele foi diferente, porque no decorrer do encontro, as pessoas, elas iam testemunhando aquilo que Deus estava fazendo no encontro, e no término, quando nós retornamos, foi um dia de testemunho, foi um domingo de testemunho, e ali, durante o testemunho, o Rafael falou algo que chamou muito a minha atenção. É que quando nós estamos separados no encontro, parece que nós realmente estamos no melhor lugar do mundo para estar, não é assim? E vem uma certa preocupação, porque quando nós chegamos para o encontro, nós viemos carregando uma série de desafios, uma série de pressões, uma série de, talvez, complicações da vida. E quando nós inserimos ali naquele ambiente, de fato um ambiente onde a gente tem o melhor momento para que a gente possa buscar essa relação com Deus. E tá legal, a gente vive tudo aquilo, a gente experimenta de um mover sobrenatural que vem do Espírito Santo. E como vai ser? Como será a segunda-feira? Foi mais ou menos assim que o Leandro falou, o Rafael falou. E isso tocou meu coração. E eu falei, Deus, eu quero dividir uma palavra que faça sentido. Eu quero dividir uma palavra que possa solidificar no coração dos irmãos e das irmãs algo que nos deixe com entendimento claro daquilo como o Senhor faz, não daquilo como nós geramos simplesmente como expectativa, mas daquilo como o Senhor faz. E o Senhor me levou para um texto que está em Tiago, capítulo 4, e eu recomendo depois que vocês possam separar um tempo para ler a carta de Tiago. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele era ali um líder da igreja, vou colocar aqui, um líder dos crentes da época. E Tiago, ele vai escrever essa carta como uma forma muito prática. Então, quando você vai lendo a carta de Tiago, você vai entendendo alguns motivos claros para que você possa exercer uma fé de forma racional. No capítulo 4, ele vai abordar um tema sobre as pessoas que se colocam como sendo amigos de Deus, e talvez são pessoas que a única coisa que elas não são amigos de Deus. Ele vai falar sobre um momento onde as pessoas se apresentavam como aqueles que conheciam e falavam sobre Deus, mas na verdade elas falavam daquilo que elas ouviam e não daquilo que elas viviam, daquilo que elas experimentavam. E eu não sei se você hoje consegue reconhecer que nós estamos inseridos nesse tempo. Muitas pessoas falam sobre Deus, muitas pessoas se identificam até como sendo pessoas de Deus, mas a verdade é que na maior parte das vezes, essas pessoas, elas usufruem daquilo que elas não experimentam. Aqui em Orlando parece que é uma ilha da fantasia. As pessoas têm o hábito de tentarem, através de uma postura ilibada, de um comportamento de uma pessoa boa, acessar as pessoas para poder tomar o dinheiro delas. Infelizmente, muitas delas fazem isso até usando o nome do próprio Deus. Eu me recordo que eu fui participar de um evento aqui, assim quando eu cheguei, e era um evento maravilhoso. Nesse evento você tinha grandes homens de Deus ali, trazendo uma palavra, um louvor maravilhoso. Só que a figura que estava conduzindo, ou seja, quem produziu aquilo, era uma figura que depois veio se revelar como não sendo uma pessoa, que era uma pessoa que tinha uma experiência com Deus. Então aqui no capítulo 4, Tiago ele vai trazer essa perspectiva para nós. Ele vai dizer que aqueles que são amigos do mundo, eles não são amigos de Deus. Então não tem como eu assumir uma postura diante de pessoas, diante de um palco, e apresentar algo daquilo que eu não experimento. Aí eu me coloco naquela posição, eu tento aqui recitar alguns versículos, eu tento me passar por uma figura que eu não sou. E aí quando eu desço daqui, você me encontra nos piores lugares que eu poderia estar.
Primeira coisa que quem encontra alguém que vive essa situação é que tem uma dualidade. Como que eu posso me apresentar sendo uma pessoa que é amiga de Deus e depois eu estou num ambiente que eu sei que ali não tem bênção, só tem maldição? Tem alguma coisa errada. E eu falando com o Senhor, Senhor, qual que é a mensagem? Qual que é a palavra? E o Senhor me levou a Tiago capítulo 4, os versos de 8 a 10. Você consegue projetar para mim, Jefferson, por favor? Tiago capítulo 4, versos de 8 a 10. Vamos lá. E eu gosto bastante de trabalhar com inteligência emocional, gestão da emoção, porque eu sempre empreendi e eu sempre tive que vencer várias dificuldades, porque na maior parte das vezes aquilo que eu empreendia era prestação de serviço. E prestação de serviço não tem uma outra forma de você entregar seu serviço a não ser através de pessoas. E como que você vai trabalhar com pessoas e você não trabalha o interno dessas pessoas? Como que eu posso simplesmente contratar e pagar dinheiro? É muito pouco isso. E a gente começou a entender que eu precisava saber sobre comportamento humano. Eu precisava entender porque a empresa oferecendo os melhores recursos, trazendo capacitação, algumas pessoas continuavam agindo de forma estranha, que não fazia parte daquilo que era a nossa cultura. E nós começamos a receber o input do próprio Espírito Santo, nos trazendo uma orientação, aonde nós teríamos um resgate sobre a alma dessas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas as emoções, elas se alojam na alma. Então, uma pessoa que ela recebe um forte impacto emocional, que ela sofre alguma coisa de repentina na sua vida, ela tende a levar aquilo para a alma dela. E todas as vezes, quando ela está chegando no melhor momento da vida dela, parece que ela escorrega e cai. E aí nós vamos entender um pouco sobre isso. E eu quero voltar aqui para o texto, porque depois eu dou continuidade no que eu estou dizendo, mas Tiago capítulo 4, verso 8 vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Antes de eu continuar a discorrer sobre essa leitura, nessa minha jornada de desenvolvimento e compreensão das emoções, daquilo que está marcado na sua alma, eu tive acesso a vários estudos, a várias pesquisas. E esses estudos e essas pesquisas, eles vão demonstrar que as pessoas que elas têm um relacionamento melhor entre elas os têm porque elas são intencionais na busca delas. Esses estudos vão dizer que pessoas que se conhecem e elas seguem para um relacionamento e elas não conseguem entender a intencionalidade para que elas estejam juntas, essas pessoas elas tendem a entrar no relacionamento perdidas. Elas entram sem um sentido, sem um propósito muito claro. Elas estão juntas, mas elas não se encontram. Estranho isso. Mas para pensar. Quando você está com alguém, se você não acha, se você não identifica um propósito muito forte, além do sentimento que você tem pela outra, muito possivelmente, quando vem um problema, vocês desfazem a aliança. Nós estamos vivendo hoje uma era que é assim. Parece que os relacionamentos eles são descartáveis. Quando nós falamos, olha, eu tenho 25 anos de casado, as pessoas tomam um susto. Falam, você é um cara tão jovem. Eu sou jovem, né, gente?
Fiz a barba hoje, aqui não está parecendo branco. Elas tomam um susto. Mas, nossa, você tinha uma posição de destaque, você fazia isso, você viajava, e não acontecia nada. Eu falei, nada. Porque eu sei aonde meu coração está firmado. Eu sei qual é o propósito que nós temos juntos. E eu me recordo que quando eu e a Fabrícia nós fomos casar, a gente era meio complicado, viu, gente? A gente estava voltando para Cristo, a gente estava voltando para Jesus. O meu histórico e o histórico dela eram terríveis. Eu aprontava muito. A minha referência de homem, minha referência de família, era uma referência quebrada. A da Fabrícia, a mesma coisa. Mas Deus nos uniu. E eu me lembro que nós tivemos uma conversa muito clara, porque a Fabrícia ela é muito prática. E nessa conversa, o que nós fizemos foi trazer aquilo que gerava uma conveniência para o outro. Olha que maluquice. Então vocês não pegaram na mão, e aí subiu o coraçãozinho, ficou ali em vocês dois, e o olho ficou piscando. Teve isso também. Mas para que nós pudéssemos assumir uma aliança, nós sentamos e identificamos as nossas conveniências. Vocês já ouviram falar da análise SWOT? É mais ou menos isso. Quais são as forças e as fraquezas um do outro. E ali nós identificamos o que seria necessário para que a gente tivesse um propósito firme juntos. Isso nós fazemos até hoje. Todos os anos, no início do ano, no final do ano a gente revisa o planejamento do ano anterior, e para o próximo ano a gente senta, eu faço um mapa da minha visão de futuro, e ela faz o dela. Depois a gente senta, olha o dos dois, e a gente faz um. Isso faz com que nós possamos sempre estar olhando para o mesmo lado, na mesma direção. Isso é intencionalidade. E você sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós não ficamos debatendo ou brigando por coisas pequenas. Porque nós temos uma visão daquilo que é o grande para nós. Agora, você só consegue fazer isso se você de fato for intencional. A intencionalidade, ela vai gerar conexão, ela vai gerar saúde e vai gerar vida. Sem você ser intencional naquilo que você vai desenvolver, você não vai conseguir atingir resultado algum. Olha só, tem uma matéria recente no The Washington Post. Está vendo aí, Samuel? Você acha que é só você que está falando inglês? The Washington Post. Ela mostra o seguinte: as pessoas que entram em relacionamentos sem intenção clara, elas ficam mais confusas, elas ficam mais frustradas e elas ficam mais solitárias. Enquanto quem é intencional constrói conexões mais profundas e satisfatórias. Quando nós lemos esse texto, ele já começa com algo que vai quebrar uma mentira que Satanás às vezes tenta implantar em nós. Porque ele vai começar assim: chegai-vos a Deus. Vocês conseguem entender que chegai-vos a Deus é algo que é intencional? Não é espere a Deus. Ele fala, olha, chegai-vos a Deus. Isso está falando sobre um relacionamento com intencionalidade. Eu falo muito para empresário, e uma das falas que eu tenho é que todo empreendedor, todo empresário, ele precisa ser intencional. Porque senão ele não vai conseguir atingir o resultado que ele tem buscado. Qual que é a visão de futuro que você tem? Se você entrar nas coisas sem saber o que você quer daquilo, eu quero te dizer, você não vai ter resultado nenhum. O americano gosta de falar aqui sobre a corrida dos ratos. É como se você estivesse cantando uma música de um cantor nosso lá no Brasil que chama Zeca Pagodinho. Acho que é ele mesmo, viu? É, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me... Você não tem condições de chegar a lugar algum. Porque você simplesmente se coloca nas situações sem que você compreenda o seu nível de responsabilidade. Você pode até não acreditar, mas existem pessoas que elas não dão certo em algo, no relacionamento, nos seus negócios,
nas suas finanças, na educação dos filhos, e muitas delas vão dizer até que, Deus não me separou para isso. Eu sou bom em um monte de coisa, mas essa aqui Deus não quer que eu faça com excelência. Isso é uma mentira que o diabo tem colocado nos nossos ouvidos. Assim como em qualquer relacionamento, nós precisamos agir de forma intencional. Porque se você entra no relacionamento e você não busca a outra parte, aqui eu vou falar do relacionamento homem e mulher, se você não busca a outra pessoa, o que vai acontecer no relacionamento? Ele vai esfriar. É batata. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você entra, toma seu banho, você já corre e deita na cama. Quando muito você está acordado, a esposa vem, mas aí um liga o celular, o outro liga o celular também. O relacionamento, ele esfria. Quando nós somos intencionais, eu não sei vocês, eu brinco com Samuel que eu e Fabrícia, nós estamos há 2 anos e 7 meses aqui. Fabrícia tem estudado e é praticamente ali toda a parte da manhã e o início da tarde. Ela chega por volta das 3h30 em casa e a gente está acelerado. A gente nunca teve tanto tempo disponível e também nunca teve tão sem tempo. E eu brinco com Samuel que esses 2 anos e 7 meses é onde eu tenho vivido de fato meu casamento com a Fabrícia. Porque no Brasil a gente tinha um monte de funcionário. Tinha funcionário, tinha parente, o fato é que a casa sempre tinha gente. E agora não, agora o pouco prazo que nós estamos juntos é só eu e ela. E aí nós começamos a experimentar coisas que a gente ainda não tinha experimentado. E ela começou a demandar coisas que eu ainda não tinha ouvido ela falando para mim. E ao invés de eu parar e ficar simplesmente rebatendo tudo que ela estava trazendo, eu falei, olha, eu preciso começar a desenvolver algo novo. E eu falei para ela, filha, vai com calma. Vai com calma que para mim é novo. Eu estou ouvindo isso agora. Mas eu te prometo, eu vou tentar. E aí um belo dia eu sentado no sofá, eu falei, rapaz, eu vou tentar nada, eu vou fazer. E aí, Lourenço que gosta desses assuntos. Ela estava na cozinha, e eu estava sentado no sofá. Eu falei, deixa eu lá fingir que eu vou pegar uma água. Aí eu fingi que fui pegar uma água, passei, dei um beijinho. Ela olhou assim, assustada. Aí eu dei outro beijinho. Ela ficou olhando para mim, eu dei outro beijinho. E foi diferente o dia. Nós precisamos agir com intencionalidade em absolutamente tudo. No relacionamento, se você não busca, esfria. Se você não investe, o que acontece? Perde. Você sabe o que nós começamos a fazer aqui? Nós começamos a pegar as sextas-feiras e separar um pedaço dela para realmente a gente estar só os dois. Aí ou é a parte da manhã ou é a parte da tarde. Nós começamos a fazer caminhada na beira da praia, só os dois. Telefone quietinho lá. E os dois aqui caminhando, olhando o mar, sentamos ali, conversamos, investindo. A gente está tentando agora achar um momento onde conseguimos ir só eu e ela no restaurante. Já rolou, mas não é sempre. Mas você precisa investir. Porque se você não investe, você vai perder isso fácil. A Elisa gostou dessa parte. Se você não gera proximidade, você vai criando uma barreira. Você vai criando uma distância. E aí eu vou falar para tudo. Se eu tenho um parceiro de negócio e eu deixo ele esticar demais, eu não consigo acompanhar. A distância que eu crio entre aquilo que nós estamos desenhando junto e a forma como nós andamos, eu não consigo. Eu fico para trás. Nós precisamos estar com os nossos olhos e o nosso coração firmados naquilo que seja a intencionalidade, para que o nosso relacionamento, ele não morra. Eu sempre falava com a Fabrícia, eu falava, amor, todo casal que nós vemos, que é muito florzinha, bolinha e tudo, eu fico muito preocupado se no momento que der algum abalo, se isso se sustenta. Porque se você se baseia só no relacionamento pelo sentimento, talvez a falta de propósito
faz com que a falta do sentimento quebre essa aliança. Nós não podemos depositar toda a nossa intenção no sentimento. A gente precisa saber que, e aqui eu estou falando só para adultos, que nós precisamos gerar dentro do nosso coração uma intenção que ela se concretiza por uma decisão. Eu tenho uma decisão forte. Nós fizemos um curso e lá falava um pouco sobre o amor. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Em tudo que nós vamos fazer, eu ando muito com o Samuel, e aí eu falo para ele, dentro dos negócios os quais eu acabo encabeçando, geralmente eu não fico vendido. Eu tenho acesso às informações para que eu possa falar com os meus stakeholders, as pessoas que estão ali ao redor do meu negócio. E eu falo com propriedade. Eu estudo com profundidade. Se é um cliente, eu vou mergulhar naquilo que ele precisa. Qual que é a dor dele? É com intenção. Eu tenho uma decisão, eu quero fazer aquilo que seja o melhor. Imagina o seguinte, no relacionamento com Deus, Deus dá para a gente essa possibilidade de nos relacionar com Ele como um amigo de fato. Vocês concordam, sim ou não? Como um amigo de fato. E se eu tenho um amigo, eu vou falar de um amigo meu que eu tenho lá de Minas, o Rômulo, até esteve aqui com a gente, falou para mim que não entrava na igreja de jeito nenhum, e aí veio aqui, foi uma bênção, depois deu uma palavra para a gente, daquilo que o Senhor fez sobre a vida dele, muito legal. Mas se você tem um amigo e você não liga para ele, o que acontece com essa sua amizade? Ela rompe, não tem jeito. Se você está se aproximando do Senhor e você não cria com Ele um momento no qual você busca Ele diariamente, o que vai acontecer? Você vai se esfriar, você não vai ouvir a voz de Deus. O Lorenzo está aqui agora, está entrando lá na live, viu ali? Ele está entrando na live lá agora às 5 horas da manhã. Nós fazemos isso todos os dias nós paramos, lemos a Bíblia, um capítulo por dia, nós oramos um pelos outros, nós temos testemunho, nós vemos a coisa acontecendo todos os dias, às 5 da manhã, está super bem-vindo. Rafael, Jefferson, Taquiba também, agora ele deu uma sumida, mas Taquiba também está lá, e o Taquiba entrou numa das piores horas, foi quando a gente saiu aqui do horário de verão e foi para 4 horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. O que é isso? Nós estamos dizendo, olha, com intenção, Senhor, eu quero ter a sua amizade, eu quero me achegar ao Senhor. Se você não busca essa relação, a distância, que todo mundo fala que de repente vem uma distância, ela não acontece de repente, ela é algo que vai sendo semeado todos os dias. E ela é construída geralmente pela falta de atenção. Eu nunca vi alguém prosperar em algo se ele não dá atenção àquilo. Nunca vi. Se você me mostrar alguém que prosperou, que ele não deu atenção, ele não deu foco para aquilo, você me mostra. No mundo dos negócios, pelo menos não é assim. Nos casamentos que eu conheço, que estão firmes até hoje, também não é assim. Nós damos atenção, nós damos o foco. A distância, então, ela não vai acontecer no estalar de dedos. Ela foi sendo construída para e passo. Proximidade, então, não é um sentimento. A proximidade não é um sentimento. Ela é uma decisão diária. Todos os dias eu semeio, eu planto algo que vai fazer com que eu esteja próximo do Senhor. A ciência, ela diz então que o relacionamento precisa de intenção. A vida, ela vai mostrar de forma prática que quem não busca perde. E a Bíblia, ela vai trazer essa entrada que é chegai-vos a Deus. E ela cai por terra, joga por terra a mentira que fala que Deus se esqueceu de mim. Deus se afastou de mim. Eu falo com muita gente. A gente está falando sobre isso. Deus se afastou de mim. Eu não consigo chegar perto do Senhor. Só que o texto, ele diz, chegai-vos a Deus. Não é diferente. E o movimento, então, quando nós lemos isso, é que ele começa em nós, não em Deus. Por quê? Deus, ele está no mesmo lugar, ok? Quem que se afastou, então? Nós nos afastamos.
quando a Bíblia começa a falar aqui na entrada do culto sobre a entrega de Jesus, nós fomos lavados por esse sangue, nós fomos resgatados, nós fomos pinçados, nós fomos levados de novo a uma oportunidade que nós não tínhamos pelo primeiro Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a salvação. Então, a partir desse momento, agora eu estou em Cristo Jesus. Nós que tivemos no encontro com Deus, Samuel também estava lá, o Samuel estava cantando aqui, eu não falei de Samuel, Samuel também estava lá, e então nós tivemos uma oportunidade única agora de novo, de ter esse sentimento dessa proximidade com o Senhor. Agora vem a segunda-feira, e aí vem as tentações, e aí vem os problemas, e aí vem as dúvidas, as mentiras de Satanás, e aí de repente quando eu olho, eu estou assim, cara, eu estou muito frio, eu não estou sentindo mais nada. Mas lembra que não é um sentimento, é uma decisão? Então, eu vou ler Tiago 4, 8, chegai-vos a Deus. Então, eu vou lá para Deus de novo. E aí eu falo com ele, Senhor, me limpa, me lava, me restaura. Eu quero ser conectado, eu quero estar conectado com o Senhor. Eu não quero viver mais a vida que eu vivia antes, mas agora eu quero viver uma vida onde eu esteja na tua presença. Esse passo é sempre seu para o Senhor. Não vai ser do Senhor para você, porque Ele continua no mesmo lugar. Quando você olha para o seu celular e ele está descarregado, não significa que o sinal, agora a minha operadora é AT&T, não significa que o sinal da AT&T caiu, ok? Não significa que a internet dele parou de funcionar. Mas significa que eu fiquei sem conexão porque o meu celular descarregou. Então, se você não cuida da sua vida, o que vai acontecer com você? Você vai descarregar. Eu vou dar ouvido às tentações, às dificuldades, aquilo que o mundo vai trazendo como pressão, e eu me desconecto da parte do Senhor. Porque Ele continua no mesmo lugar, Ele continua falando, Ele continua gerando os milagres, só que, infelizmente, eu estou desligado. E a minha intenção nessa noite é fazer com que você entenda que nós precisamos estar ativos em Deus. Sexta-feira, nós fizemos um almoço da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e foi algo maravilhoso. Nesse almoço, 4 pessoas aceitaram a Jesus. O Lourenço estava lá, o Samuel estava, e o Rafael estava também. Faltou você, Leandro. Da próxima você tem que estar. E eu olhando aquela cena, e eu falei, Jesus, quantos almoços de network que eu fui, que eu tive a oportunidade de ver um mover sobrenatural como o Senhor fez. E aí nós retornando lá para Daytona Beach, eu desço do carro, Samuel ele foi na velocidade da luz, ele entrou dentro do carro e quando ele abriu o olho, ele estava lá em Daytona, sabe? E aí nós descemos e realmente nós estávamos bem cansados. E aí eu desci, eu olhei para o Samuel e falei, Samuel, quem olha a gente nessa pegada não entende nada, né? Não entende nada. Mas, cara, você tem noção dessa missão nossa, o que nós fizemos hoje? Porque a Bíblia vai dizer que uma vida vale mais que um mundo inteiro. Nós tivemos 4 pessoas. E esses almoços, eles são assim, é por engajamento. Nós pagamos também. Nós pagamos para servir. A gente paga porque nós nos importamos. Nós pagamos porque nós cremos que aquilo que nós recebemos, as pessoas precisam receber também. Deus, Ele nunca se afasta de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso vai falar de 3 coisas poderosíssimas para a gente. Primeira coisa é que Deus, Ele está acessível. Sempre. Sempre. Amigo, amiga, você pode estar chorando, você pode estar feliz, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, Deus, Ele está acessível. A segunda coisa é que Ele é disponível, em todo o tempo. Talvez você andou num caminho totalmente desregulado, perdido, mas eu quero te dizer que Ele está disponível. O que nós precisamos é aprender a nos achegar, nos apresentar diante dEle e nos quebrantarmos diante dEle.
Então ele é acessível, ele está disponível. E outra coisa, e ele responde, esse achegai-vos a Deus, ele responde a essa proximidade, sabe como? Com proximidade. Lá durante o encontro, as palavras que eram ministradas, no meio de uma palavra de um assunto que não tinha nada a ver, alguém dava uma direção para um nome específico e Deus falava. Eu lembro que o Samuel recebeu uma palavra que na hora ele falou: pastor, que isso? Como assim? Ele olhou para trás rápido para ele ver se ele me via, e eu estava ali, eu já estava impactado, porque nós tivemos uma conversa privada dentro do carro, na sexta-feira, antes de irmos ao encontro. Depois nós não falamos mais sobre o assunto, e no término do encontro, Deus fala com ele de uma forma totalmente aberta. E Samuel, eu quero te dizer que isso é uma resposta da proximidade que você tem gerado no Senhor. Porque o Samuel brinca com ele que ele não dorme mais. É a live, é o Rael, aí depois já tem um compromisso, e tem outra coisa, e é célula lá em Port Orange, é a célula aqui com a Viva em Lequinona, é o tênis na quinta-feira, é o almoço, o evento da Donep, não para, proximidade. E aí, isso não é sobre religiosidade. Samuel não está fazendo isso porque ele quer ser o mais religioso de todo mundo. Mas ele entendeu que toda vez que eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Proximidade com proximidade. Deus não se esconde de você. Eu não sei o que está passando na sua cabeça hoje, mas eu quero te dizer, Deus não se esconde de você. Só que tem um detalhe, Ele não se esconde de você, mas Ele também não te invade. Nós servimos um Deus que Ele é zeloso, um Deus que é amoroso. Por isso que Ele faz esse convite, chegai-vos a Deus, para que você tenha essa experiência. Agora, lembre-se sempre, Ele responde, não porque agora você está sentindo mais Deus, mas porque você tomou uma decisão clara, sobre esse é o caminho, essa é a escolha. Eu tomo uma decisão, as coisas acontecem na minha vida a partir do momento que eu tomo uma decisão. Agora, se eu estou começando a compreender a minha intencionalidade, se eu entendo que eu consigo acessar essa porta depois que eu tomo uma decisão clara, o porquê então talvez eu não esteja vivendo algo no Senhor ainda de extraordinário, ainda no sobrenatural? Por que que as pessoas, todas que estão ao meu redor, elas recebem palavras, elas são tocadas, elas são curadas, e por que que eu ainda não experimento isso? E aí eu quero falar para você de alguns motivos. Primeiro, quando a gente vai continuando a leitura do texto, vai dizer, olha, purificai as mãos, pecadores, limpai o coração. O problema nunca é a distância física que você tem de Deus, mas o grande problema é que a distância que nós vamos colocando entre eu e Deus é a distância espiritual. E como é que eu faço essa distância, Erivelto? Como é que essa distância ela acontece? A primeira coisa que eu posso dizer a você é aquele pecado que você insiste tolerar. Aquele pecado que você faz e que ele não te gera dor nenhuma. Aquele pecado qual você, quando você acessa, você não enxerga ele como um erro. Aquele pecado que você, infelizmente, insiste nele. Esse pecado, ele cria um distanciamento espiritual entre você e o Senhor. Você quer que eu divida algo contigo? Os meus maiores pecados, eles começaram a cair por terra, quando eu comecei a me deixar se relacionar com o Senhor. Ah, tá, mas fala para mim, Eri, uma forma prática. Vai servir alguém, né, Vivian? Comece a colocar alguém em oração. Comece a orar todo dia por essa pessoa. Eu duvido, eu faço uma aposta com você, não sei se a gente pode apostar, mas se você vai conseguir cometer o mesmo pecado. Não vai. Você começa agora a se manter na sua posição como santo, porque você sabe que tem alguma coisa em jogo, e você não quer mais errar naquilo. E você começa a se aprofundar mais. Eu me recordo que uma pessoa, um amigo de Brasília, ele entra em contato comigo falando, cara,
eu caí aqui numa operação e é totalmente injusta, por isso, e eu fui ouvindo tudo, e eu conheço a pessoa, conheço o coração dela, e ele falou, olha, então, o senhor falou que eu tinha que ligar para você. E eu falei, meu irmão, que o senhor tenha misericórdia, mas eu entendo que a gente precisa entrar em oração. Vamos fazer o seguinte, vamos orar 21 dias, vamos jejuar 21 dias. Ele, vamos. E quando eu estava falando com ele, o senhor falou assim, olha, tem mais gente que está com um problema parecido e não consegue falar. Aí eu entrei em contato com vários outros homens, eu falei, olha, nós vamos entrar agora numa campanha de 21 dias de jejum e oração, e nós vamos orar às 2h da manhã. Já ouviram dizer que a madrugada, parece que a conexão, ela é mais rápida, né, Vívia? É fibra ótica. Tem muita gente dormindo, então, amigo, sobe e desce na rapidez que você não acredita. Começamos a fazer aquilo. E o Senhor trouxe uma orientação, olha, diz para eles, para aquilo que eles vão colocar, para que o Senhor possa agir. Não seja nada simples, não seja nada que elas resolvam. Pega aquelas causas que sabe que não tem mais jeito, que já foi e tudo. E eu trouxe essa orientação. E o Senhor agiu de forma poderosa. Ações que já não tinham mais o que fazer, já não tinham jeito, foram liberadas. Glória a Deus. É sobre isso. Você tinha uma pessoa que participou de uma licitação e ela foi tirada daquela licitação. E aí vocês estão entendendo? Ela foi tirada da licitação, acabou, já era. Já tinha um ganhador. E ele colocou aquilo em oração. E depois de 21 dias, o que aconteceu? As pessoas que ganharam não puderam entregar o serviço, e quem ganhou? Ele. Quando nós entendemos que nós devemos cumprir alguns princípios, nós começamos a mudar a realidade espiritual. Achegai-vos a mim. Purificai as mãos, pecadores. Limpai o vosso coração. A segunda coisa que eu posso dizer para você, o que me atrapalha, o que causa essa distância espiritual entre eu e o Senhor, é o coração dividido. O que é isso, Elivelto? Coração dividido. O coração dividido é o ânimo dobre. Sábado e domingo eu estou na bênção porque eu sei que eu vou para a igreja. Segunda-feira eu já estou igual o cão gosta. A primeira ligação que eu recebo, eu já, em vez de falar bom dia, eu já falo uma palavra grande. Aí eu saio dirigindo e já alguém me fecha e eu dou beleza para ele com o dedo errado. E aí eu chego em casa cansado, chateado, minha esposa fala alguma coisa para mim, que quase nunca elas têm razão. É assim não, né? Sempre tem razão, elas sempre têm razão. E eu dou uma resposta atravessada. É o filho que vem me pedir uma ajuda para que eu possa sentar e fazer um dever com ele, e eu não demonstro amor para o filho. Eu simplesmente abro mão e largo para lá. É eu estar no final de semana debaixo de uma orientação divina, só que a sexta-feira eu estava numa vida totalmente torta. Eu estava em bebedices, eu estava no mundo das drogas, eu estava na prostituição. O coração dividido. Jesus ele vai trazer uma palavra dentro da sinagoga falando que uma casa dividida contra si mesma, ela não prospera. Eu quero te dizer, se o seu coração, você tem esse coração dividido, você não irá prosperar em nada. E não é o Erivelto que está dizendo, é a própria Bíblia que vai nos ensinar a respeito disso. Ânimo dobre. E isso faz com que você se distancie cada vez mais espiritualmente do Senhor. E a última coisa que eu posso ressaltar aqui é dizer para você sobre o orgulho espiritual. Hoje nós vivemos uma realidade onde as pessoas, elas tendem a falar que vivem uma vida boa, uma vida com tudo bem, quando não está. Tem pessoas que elas conversam com você como se Deus fosse o empregado delas. Tem pessoas que não conseguem aceitar
uma liderança. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela começou a julgar pastores, dizendo que eles não eram pastores. E eu olhando aquilo, eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, mas como assim não é pastor? Ah não, porque quando ele prega, ele não desce correndo, vai lá e cumprimenta todo mundo, dá tchau para todo mundo, não faz o gabinete, não sei o que. Eu falei assim, mas você já agendou um gabinete com o pastor? Não. Orgulho espiritual. Nós precisamos sondar os nossos corações. Eu que estou aqui dizendo, eu preciso ser o primeiro que esteja disponível a sentar e ouvir. Mais uma vez no encontro, um ambiente sensível. Eu estava trabalhando, você ouvia uma palavra, você ouvia uma ministração, e o Espírito falava com você na mesma hora. Quantas vezes o Senhor me tocou naquele encontro? Quantas vezes a minha vida foi edificada? Não basta nós vivermos uma vida onde nós queremos demonstrar que tudo está bem quando não está. Quando a Vívia sobe aqui e fala, olha, eu tinha todos os motivos talvez para não estar aqui agora falando com vocês, mas eu sei que o meu Redentor vive, e é por Ele, não é por mim não, porque quando o orgulhoso espiritual, ele acha que é por ele monta uma vida que não é a verdade, ele assume a posição que não é a dele, e que ele acha que ele está demonstrando que ele é uma pessoa de Deus, mas na verdade, ele está se distanciando do Senhor. E eu quero te dizer, não deixe que isso aconteça na sua vida. Então remova o pecado de estimação. Quebre o coração dividido. E expulse esse orgulho espiritual. Porque se você não remove isso do seu caminho, eu quero te dizer, talvez o chegai-vos a Deus, ele não seja possível para você. Porque você cortou o caminho, você perdeu o caminho, você perdeu a direção. O texto ele continua e ele traz uma sequência ainda mais poderosa. Afligi-vos, lamentai e chorai. Você sabe o que é isso? Isso fala de um arrependimento verdadeiro. Isso fala daquele antigo Erivelton, que ele não vai mais voltar àquela vida que ele tinha lá atrás. Lamentai, chorai. Não tem mais como eu viver aquela vida que eu vivia. Aquilo é passado. Agora eu me abro para um novo Erivelton. Eu me abro para um Erivelton agora que ele anda de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. E eu preciso clamar ao Senhor, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu não quero fazer mais nada daquilo que o Senhor não esteja comigo. Eu vou empreender, eu preciso orar e o Senhor precisa estar comigo. Eu quero estar com minha esposa, com os meus filhos, precisa fazer sentido isso. Eu preciso educar os meus filhos à luz da Bíblia. Eles precisam ter amor para servir e entregar como o Senhor tem colocado no meu coração. E aí aqui tem algo que é, assim, maravilhoso da parte do Senhor, que nós falamos sobre um processo espiritual. E dentro desse processo espiritual, eu preciso reconhecer, eu preciso quebrantar e eu preciso voltar. Reconhecer é eu falar para o Senhor, Senhor, me afastei. Senhor, eu me distanciei do Senhor. Senhor, eu me deixei vencer pelo pecado. Eu deixei com que o meu coração habitasse duas vontades. Senhor, eu fui orgulhoso espiritualmente. Eu preciso reconhecer. Depois que eu reconheci, eu preciso cair de joelhos e me quebrantar diante do Senhor e dizer para o Senhor, olha, isso vai mudar a partir de hoje. Isso que eu vivia antes não acontece mais. Eu não posso querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. É impossível. Espiritualmente, se você não se quebrantar e você não se arrepender, você não vai experimentar das preciosidades que o Senhor tem. Agora, você sabe o que é o mais tremendo e poderoso que o Senhor Jesus nos garantiu? É o acesso à eternidade. Quando eu não chego ao arrependimento verdadeiro, eu quero te dizer, olha, você não vai conseguir chegar à eternidade. E voltar. Quando
eu escolho me aproximar. Eu faço esse caminho de volta, sabe, Leandro? E quando nós lemos a parábola do filho pródigo, quando o filho está voltando, o que o pai faz? O pai abre os braços, o pai separa a melhor roupa, o pai recebe com alegria. E eu preciso estar disposto a falar com o Senhor: Senhor, eu estou de volta. Essa palavra do filho pródigo é maravilhosa. O pai manda colocar de novo a aliança no dedo dele. E nós precisamos voltar ao Senhor todos os dias. Você sabe quando nós precisamos renovar nossa aliança com Deus? Você sabe quando? Todos os dias. Eu aprendi um tempo atrás que nós precisamos eleger um altar ao Senhor todos os dias. E nesse altar nós precisamos apresentar a nossa vida como um holocausto ao Senhor. Todos os dias. Na Adonep a gente sempre oferta a oportunidade para que as pessoas possam orar, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, sara a minha terra, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero te dizer, se você está disposto a fazer isso, você vai ver algo extraordinário da parte do Senhor. Fique de pé. Eu estou chegando aqui já ao encerramento. Eu vou falar como o pastor Wellington. Depois que ele começa a falar isso, ele demora mais 40 minutos. Eu estou aprendendo com ele. Hã? Mineiro. Olha só, talvez a sua distância de Deus estava porque você pensava assim sobre você: olha, eu não sou perfeito ainda. Eu faço muita coisa errada ainda. Eu ainda bebo. Eu ainda brigo com a minha esposa, o meu esposo. Eu ainda amaldiçoo os meus filhos. Eu quero te dizer que Deus, Ele não está buscando a perfeição em você. O que Deus está buscando em você era o que o rei Davi era mestre em fazer, que é o quebrantamento. Fala: Deus, eu não estou perfeito ainda não, mas olha, deixa eu te falar, eu quero estabelecer uma aliança nova com o Senhor essa noite. Eu quero me entregar nos teus pés. E quero te dizer que tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que não me deixava experimentar de coisas novas em ti, tudo aquilo fica para trás hoje, na autoridade do nome de Jesus. E eu começo a acessar agora o novo do Senhor. Eu quero acessar aquilo que os meus olhos ainda não viram. Eu quero experimentar em ti um novo tempo que eu ainda não tinha experimentado. Eu quero ver as tuas profecias se cumprindo na minha vida. Cada uma das promessas que o Senhor deu ao meu respeito, eu quero agora colocar a mão em todas elas. Esteja preparado a se quebrantar diante do Senhor. Feche seus olhos. Pede ao Senhor para poder trazer uma revelação ao seu coração nessa noite. O que ainda, porventura, esteja deixando um hiato, um gap, um espaço entre você e o Senhor. A palavra é: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Humilhai-vos, e Ele vos exaltará. E seja disposto, quando você compreender aquilo que ainda prende, ainda te trava, aquilo que ainda faz gerar dentro do seu coração sentimentos que não tem mais nada a ver com você, se quebranta hoje diante do Senhor. Essa palavra, ela é poderosa. Humilhai-vos, e o Senhor os exaltará. Ele os exaltará. Quando você se abaixa diante de Deus, Deus te levanta pela mão forte diante dos homens, não para mostrar e para comprovar que você é bom, mas porque Ele é Deus. Quem se aproxima de Deus, os resultados são imediatos, os resultados são poderosos. O Rafael gravou um áudio para a gente, no grupo do pós-encontro, e eu ouvi todo o áudio, mas a última fala dele foi algo que encheu meu coração de uma alegria tão gigantesca para a minha semana, porque foi um grito de alegria, grito de gozo, e eu creio que houve restauração ali. Quem se humilha diante do Senhor é levantado. Quem volta, nunca volta vazio, como aquele pai do filho pródigo.
você volta para uma reconexão com o Senhor, poderosa. A distância hoje entre você e Deus, ela não é geográfica, ela não é emocional. Talvez ela seja só essa decisão que você precisa tomar essa noite. Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca se afastou de você. Quem se afastou de Deus foi você. Quem se afasta de Deus somos nós. Mas quem decide voltar, nunca encontra um Deus distante. Você encontra um Deus presente, um Deus real, um Deus amoroso. E hoje não é sobre sentir. Hoje é decisão. É sobre decidir. Chegue mais perto de Deus. E você descobrirá que Deus já estava te esperando. Pai, nós te louvamos porque nós sabemos, ó Deus, que apesar de nós, o Senhor, Pai, se move de forma impressionante, Deus. E Pai, nós sabemos que o Senhor sempre teve, Pai, no lugar de aconchego. Ó Deus, o teu amor que nos garante, Pai, acesso ao Senhor. A morte na cruz do Calvário, Pai, é que nos garantiu esse acesso. E eu te peço, Deus, nessa noite, que o teu sangue, o sangue de Jesus, seja aspergido aqui neste ambiente. Que o teu sangue, Pai, possa remover toda raiz de pecado na autoridade do nome de Jesus. Que toda acusação de Satanás caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que nós possamos receber e acessar os céus, ó Pai, porque é o Senhor quem nos garante isso, Deus. Nos ensina, Pai, a nos quebrantar diante do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, também agora, Deus, nos humilhando diante de Ti, sermos exaltados pelo Senhor, Pai. Senhor, move-se, ó Pai, em nome de Jesus sobre as nossas vidas, eu te peço. Deus, que essa palavra ela possa ter caído, Deus, em solo fértil, e que nós possamos experimentar das Tuas bênçãos na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço,